Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A sirene soou no Allianz Parque antes mesmo de o técnico deixar a sala de imprensa. Hoje não jogo, vociferou Abel Ferreira, visivelmente transtornado, com a firmeza de quem rompe limites. Uma fala que soou como bomba para o elenco e reverberou em todo o país, derrubando cortinas sobre a rotina de treinos e plantel do Palmeiras. A declaração explosiva aconteceu em um momento estratégico, pouco antes do duelo decisivo no Campeonato Brasileiro 2025. Esse ato de desafio público não é novidade no estilo combativo de Abel, mas desta vez soou diferente. Transmitiu um homem no limite, dando sinais claros de que não aguenta mais o peso da cobrança. O Palmeiras não vive seu melhor momento nacional. No Brasileirão, o time oscila entre posições intermediárias da tabela, tentando se recuperar após queda de ritmo no início do segundo turno. A ausência do principal comandante, ainda que buscado em clima quase teatral, poderia causar revolta entre jogadores e torcida, ansiosos por estabilidade. Internamente, rumores apontam para um acúmulo de frustrações e irritações. A temporada, mesmo com conquistas, deixou Abel sem margem para erro. O Mundial de Clubes trouxe desgaste físico e emocional, com a equipe atravessando mais de 36 partidas em 2025, sem contar torneios nacionais e internacionais. Na coletiva seguinte ao filmado deslize, Abel tentou explicar o estresse. São muitos jogos, muita pressão, muitas decisões. Às vezes penso, e se fosse o contrário? Que mundo estaríamos vivendo? A pergunta ficou no ar, inquietando quem acompanha o dia a dia do Verdão. Apesar de ausências naturais, cartões, lesões, o clima de impasse entre treinador e elenco tornou-se emblemático. O técnico nasceu para pressões, mas hoje parece refém delas, cobrando resposta imediata dos atletas e do clube, em paralelo a um recado claro: sem motivação, larga tudo. A resposta oficial da diretoria foi seca: encaminharemos o assunto internamente, para manter foco nos jogos. Do vestiário, fontes garantem que houve mistura de apoio e tensão, parte dos jogadores ficou receosa com a chance real de Abel ficar fora de campo. Para a torcida, a declaração foi um chamado à reflexão. Se o comandante não aguenta mais, quem vai comandar? Verdão vive ciclo de conquistas, Libertadores, Paulistão, disputas internacionais, mas nunca se preparou para encarar a falência emocional do seu próprio timoneiro. Nas arquibancadas, gritos com cortejo de faixas pedem foco e união, mas também ecoam dúvidas sobre autonomia e controle. O Palmeiras sempre sorriu nas crises, se impôs como o gigante brasileiro sob seu comando, mas hoje precisa driblar uma crise interna, na qual o técnico virou protagonista por escolha própria. O enredo se complica ainda mais se analisarmos o momento no Brasileiro 2025. Longe da liderança, o clube busca retomada e somar pontos para não jogos definidores extrapolarem o limite do elenco. Enquanto isso, mercado e imprensa apuram possíveis repercussões. Será que Abel sofre pressão por dentro? Há quem diga que discussões táticas viraram acusações pessoais, que cobranças diárias atingiram o limite da paciência. Em tom de ultimato, Abel afirma que não é questão de escalação, é questão de vontade. E provoca: se não há vontade, por que insistir? A fala soa como um grito por silêncio à baixaria em torno do time, mas também como recusa a seguir em marcha forçada. A expectativa agora é saber se o clube vai buscar reconciliação imediata ou preparar sucessor nas sombras. Candidatos existem, mas nenhum desfruta da autoridade e respeito que Abel conquistou com mais de 300 jogos comandando o Palmeiras. Enquanto isso, a torcida aguarda, aflita, por sinais de união. O primeiro teste será já neste fim de semana, quando o próximo adversário chegar ao Allianz. E todo mundo sabe, se Abel não estiver lá, o cenário poderá ser catastrófico. Abel Ferreira sempre foi conhecido por sua intensidade à beira do campo, sua leitura tática afiada e um estilo de liderança que combina disciplina com empatia. Mas agora, ao anunciar publicamente que não entraria em campo, ele ultrapassou uma fronteira perigosa, expôs a si mesmo e ao clube num momento em que o Palmeiras precisava de equilíbrio.
Não foi apenas uma frase impensada. A forma como Abel bradou "hoje não jogo" teve tom de ruptura. Parecia um treinador exausto de nadar contra a maré. E isso não se restringe ao futebol jogado, mas também às exigências da imprensa, das redes sociais, da diretoria e até de alguns setores da torcida que vem cobrando uma nova postura após as últimas derrotas. O elenco, que já vinha demonstrando sinais de desgaste físico e emocional, agora se vê diante de uma bomba relógio. Alguns atletas veteranos, que construíram conquistas históricas ao lado do técnico português, temem que essa seja uma despedida disfarçada. Outros, mais jovens, observam em silêncio, sem saber se seguirão o mesmo líder na próxima batalha. Na noite do ocorrido, membros da comissão técnica e da diretoria se reuniram em caráter emergencial. A tensão era visível. Decisões precisariam ser tomadas rapidamente. Abel foi convocado para uma conversa a portas fechadas. O conteúdo desse encontro ainda não veio à tona, mas especula-se que tenha sido mais emocional do que técnico. O impacto dessa explosão ainda repercute dentro do clube. Em meio à preparação para os próximos jogos, há um clima de incerteza. O treinador permanece? Está apenas fazendo um alerta? Ou esse foi o prenúncio de um adeus que já estava engasgado há semanas? Não é a primeira vez que Abel demonstra desgaste. Em outras entrevistas, ele já mencionou o peso da distância da família, o volume de partidas, a cobrança por resultados e até o esgotamento mental. No entanto, nunca havia ameaçado, de forma tão clara, se ausentar de uma partida importante. O momento no Campeonato Brasileiro 2025 acentua ainda mais a gravidade. O Palmeiras ocupa hoje uma posição desconfortável, está fora do G4 e começa a ver rivais diretos se distanciarem na briga pelo topo. O time soma mais empates do que vitórias nas últimas rodadas e precisa urgentemente de uma reação para não ver o ano escapar pelos dedos. O torcedor que acompanha o Verdão com paixão sabe que o clube é maior do que qualquer figura individual, mas reconhece em Abel Ferreira o pilar de uma era vitoriosa. São títulos, superações, noites mágicas na Libertadores. E justamente por isso, sua ausência, mesmo que simbólica, abala estruturas e arranha o sentimento de invencibilidade. Nas redes sociais, a reação foi imediata. Parte dos palmeirenses saiu em defesa do treinador, pedindo mais respeito ao seu trabalho e mais suporte da diretoria. Outros, porém, cobraram profissionalismo. Se ele está cansado, que peça licença. Mas não jogue a responsabilidade para o clube em plena crise, disse um dos comentários mais compartilhados. O vestiário amanheceu dividido. A psicóloga do clube foi chamada para acompanhar as atividades do dia seguinte, e alguns jogadores solicitaram sessões individuais. Não se tratava apenas de um problema técnico, o emocional havia tomado o centro do gramado. Enquanto isso, os bastidores políticos do clube fervem. Conselheiros pressionam por uma posição pública mais firme da presidência. Há quem defenda uma nota oficial de apoio irrestrito a Abel. Outros sugerem um comunicado mais neutro, em tom de advertência. O receio é que qualquer passo em falso acelere uma crise institucional. O cenário é digno de novela, mas os capítulos seguintes serão escritos em campo. A bola vai rolar, com ou sem Abel no banco. E cada lance agora será lido como sinal de resistência ou de ruptura. O Palmeiras de 2025 vive um momento decisivo não apenas na tabela, mas em sua própria identidade como clube. Na próxima rodada, o time entra em campo contra um adversário direto no topo da classificação. A torcida promete casa cheia, faixas de apoio e cobrança. E no banco, todos os olhos estarão voltados para um só lugar, a área técnica. Abel estará lá? Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A pergunta que paira sobre o Allianz Parque é tão direta quanto incômoda: até quando Abel Ferreira seguirá no comando técnico do Palmeiras? Sua trajetória no clube foi marcada por glórias, quebras de recordes e um legado inegável. Mas os últimos gestos e declarações indicam um treinador cansado, beirando o esgotamento, buscando algo que talvez o futebol brasileiro já não consiga mais oferecer: paz. Se antes ele gritava à beira do campo por intensidade,
hoje ele grita por alívio. Suas falas não são mais táticas, mas existenciais. Não vou jogar hoje não foi apenas um desabafo, foi um grito por compreensão, talvez até por socorro. E esse tipo de manifestação, quando vem de um técnico do calibre de Abel, exige muito mais do que reuniões emergenciais ou notas oficiais. Exige humanidade. O Palmeiras, por sua vez, se encontra numa encruzilhada. Tem um dos maiores elencos do país, uma das estruturas mais sólidas da América do Sul, mas enfrenta uma crise que não é de resultados, e sim de sentido. Até onde vai a cobrança? Até que ponto o profissionalismo se sobrepõe ao desgaste humano? A pergunta é válida para Abel, para a comissão técnica, para os jogadores e para a diretoria. Nas próximas semanas, a movimentação será intensa. Abel pode optar por um afastamento temporário, uma medida que já estaria sendo considerada nos bastidores. O clube estuda oferecer suporte emocional mais estruturado não apenas ao treinador, mas a toda a comissão técnica. E enquanto isso, o time precisa seguir, vencer, pontuar, reagir. Há quem diga que momentos assim definem o espírito de um clube. Que é no olho do furacão que se forjam os líderes e se revelam os valores de uma instituição. O que acontecer com Abel nos próximos dias será, sem dúvida, um divisor de águas na história recente do Palmeiras. A torcida, fiel e apaixonada, ainda espera um desfecho feliz. Sonha em ver Abel sorrindo no banco, comandando mais uma vitória, erguendo mais uma taça. Mas também entende que, se esse capítulo estiver chegando ao fim, que seja com respeito, com dignidade e com a gratidão que um ciclo vitorioso merece. Por enquanto, tudo está em suspenso. A bola vai rolar, as câmeras vão filmar, os olhos estarão atentos. Mas no coração do palmeirense, a preocupação é uma só: será que perdemos mais do que um jogo hoje? Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.